Boa tarde, turma do quarto ano. Nós vamos aqui hoje dar continuidade à nossa apostila volume 3, no capítulo 10.1.2.1, na página 16, que fala sobre o frevo. O frevo é uma dança folclórica típica do Brasil e muito praticada no carnaval do país e nas diversas manifestações culturais da região Nordeste, em especial nas cidades de Olinda e Recife. Em 2007, o frevo foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. E em 2012, ele foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, UNESCO. O frevo, como muitas outras danças, é genuinamente brasileiro, nascido no século XIX, em Recife, Pernambuco. Tá? O nome frevo vem do verbo ferver, frever, porque a dança executa movimentos muito rápidos com ritmo acelerado, e no dia 9 de fevereiro é comemorado o Dia do Frevo. Tá? Dança com um grande valor cultural no nosso país. A presença da música tocada por instrumentos de sopro e dança no ritmo acelerado, com movimentos acrobáticos e inserção de elementos de outras danças folclóricas, a utilização de elementos da capoeira, de figurinos coloridos e de pequenas sombrinhas são características específicas do frevo. Existem tipos diferentes de dança frevo. O mais comum é executado apenas com sons de instrumentos de sopro, o trombone, o trompete, o saxofone e a tuba, e a percussão. Tá? O frevo pode ser dividido em 3 tipos. Frevo de rua, o mais tradicional entre todos, não é cantado, mas executado ao ritmo dos instrumentos musicais. O frevo canção é orquestrado e apresenta um ritmo mais lento. O frevo de bloco, ele conta com cantores, o que deixa mais parecido com as marchinhas de carnaval. Tá? Agora nós vamos falar sobre o maracatu. Assim como o frevo, o maracatu também faz parte da manifestação folclórica do Brasil. Embora seja uma dança de origem africana, enraizou-se em nossas terras no século XVIII, em Pernambuco, onde acontece a apresentação das danças nas cidades o ano todo. Embora Nazaré da Mata seja a cidade conhecida como a terra do maracatu, em Olinda e no Recife, por serem cidades turísticas, também é possível acompanhar as manifestações do maracatu. Ele pode ser dividido em 2 tipos, o maracatu nação e o maracatu rural. As principais características do maracatu são presença de religiosidade, características de religiões africanas, danças elaboradas, junção de dança e música, figurinos coloridos e extravagantes, mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. Todas as apresentações do maracatu seguem um ritual organizado desde as melodias compostas pelos instrumentos até o momento em que os dançarinos executam a dança. Assim como o frevo, o maracatu utiliza instrumentos específicos para a execução da dança, que são eles os de percussão, caixas, ganzás, gonguês, taróis e tambores, conhecido como alfaias no maracatu, e de sopro, trombones e cornetas. Tá? Há tipos de dança no mundo. A dança está presente em todos os cantos do mundo, muito por influência cultural de cada país. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, institui em 82 o Dia Internacional da Dança. Essa data foi escolhida em homenagem a Jean-Georges Noverre, criador do balé moderno. A dança é a arte de mexer o corpo por meio de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Estas são as danças mais famosas no mundo, né? O tango, dança do ventre, salsa, flamenco, zumba, tarantela e balé. Vou falar um pouquinho do tango. O tango é uma dança típica da Argentina, assim como o nosso samba. É considerado pelos argentinos o mais importante símbolo cultural musical do país. Ele traz contigo a carga emocional e dramática muito grande. Em 2009, o estilo foi a categoria de Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
O tango tem início no século XIX, às margens do Rio da Prata, em Buenos Aires, na Argentina, e em Montevidéu, no Uruguai. Especula-se que o tango tenha ligação com a habanera da milonga, vertentes da música cubana. O tango traz características que não podemos deixar de mencionar. São elas: expressividade, grande carga dramática, valorização de sentimentos como a paixão, a tristeza e a sensualidade, capacidade de improvisação e coreografias complexas. Agora eu vou falar do flamenco. Eleito em 2010 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, ela é uma dança típica espanhola e ela tem a manifestação cultural que está relacionada à comunidade autônoma da Andaluzia, assim como a cidade de Múrcia e a região de Extremadura. O flamenco tem sua origem com os ciganos, que passaram de geração a geração. Ela foi nascida no período da Inquisição Espanhola. Judeus, mouriscos e ciganos sofriam grandes perseguições que resultaram em grandes perdas na história da dança. O flamenco também pode ser dividido em 3 estilos: flamenco jondo ou cante jondo. Esse tipo está relacionado aos primórdios do flamenco, sendo o mais tradicional e complexo. Possui características densas e profundas. O flamenco clássico é uma manifestação do flamenco mais moderna que utiliza novas maneiras de tocar os instrumentos e de bailar. Esse estilo não possui a mesma complexidade e densidade que o cantejondo. Flamenco contemporâneo. Gênero contemporâneo, o flamenco ganha característica tanto de forma mais tradicional quanto do flamenco clássico. Ele une, além disso, o jazz, a bossa nova, o gypsy, a música latina cubana, entre outros gêneros musicais. Agora eu vou listar 4 exemplos dos palos flamencos. Alegrias, de compasso misto, originário da cidade andaluza de Cádiz. Bulerias, estilo com ritmo vivo e vibrante, é próprio para a dança e admite improvisações. Seguiria, gênero trágico que expressa sofrimento e dor, um dos mais emotivos do flamenco. Temporeiras, realizado na época das colheitas na região da Andaluzia, sem acompanhamento instrumental. A gente não pode deixar de falar das roupas das dançarinas. Eram simples, eram vestimentas iguais às das camponesas, mas também usavam bijuterias e adornos em seus cabelos. Com o tempo, o figurino foi se transformando e as cores vibrantes e alegres se tornaram uma das principais características. Na atualidade, as mulheres usam vestidos com muitos babados e elaborados, leques, chalés, acessórios de cabeça e maquiagens muito bem elaboradas. Agora eu vou falar das danças de matriz indígena e africana. São encontradas nas mais diferentes culturas e povos. Nas aldeias indígenas, iremos encontrar muita dança, entretanto, com uma relação bem diferente de outras culturas. Agora nós vamos conhecer alguma delas. Vou falar do carupi ou quarupi. Dança de reverência aos mortos, recebe o nome de uma árvore sagrada. Ela é praticada pelos índios do Alto Xingu e ela é uma dança de reverência aos mortos e está entre as mais alegres. Toré é uma dança popular entre os povos indígenas de nosso país, representa o símbolo de união e resistência dos índios do Nordeste do Brasil. As características das danças africanas: a organização em círculos, semicírculos e fileiras, a participação de todos, independente da idade ou da escala social na comunidade, acompanhamento de música produzida pelo som de instrumentos de percussão e batuques de tambores. No Brasil, a cultura africana influenciou muito nossa cultura, inclusive as nossas danças típicas. Agora nós vamos conferir alguns gêneros da influência africana. Capoeira mistura música, dança, luta e jogo. Congada possui caráter religioso. Jongo, ritmo que teve bastante influência na criação do samba. Maracatu, muito presente na região nordeste do Brasil. Samba de roda, surgido na Bahia no século XVII, hoje integra o patrimônio imaterial da humanidade. A dança como prática corporal.
Nós vamos ver a dança agora com uma outra visão, saindo da concepção de dança como adoração aos deuses, rituais e outros. Vamos pensar na dança como prática esportiva e social. A dança como prática corporal é uma forma de interação e expressão, seja ela individual, seja ela coletiva. Nela é possível trabalhar a percepção, a atenção e a colaboração entre os participantes. A construção corporal, assim como a coordenação motora de maneira geral, inicia-se na fase escolar. Portanto, é fundamental que atividades como essas estejam inseridas na vida do estudante. O dançar é se sentir livre para aprender e se expressar corporalmente e possibilitar novas descobertas. Todas as possibilidades de dança são benéficas à saúde. A prática saudável da dança nos proporciona o aprimoramento da coordenação motora, a melhora cardiorrespiratória, o aumento da circulação sanguínea, o controle da pressão arterial, a ativação do sistema linfático, a otimização do condicionamento aeróbico, o aumento da flexibilidade e a ajuda na perda de massa corporal e, o principal, a liberação de endorfina. Agora nós vamos falar sobre preconceitos nas práticas corporais. Hoje em dia existe muito, né, gente? E as práticas corporais sofrem muito tipo de ataque. Então nós vamos falar alguns tipos de preconceitos. É o gênero, o preconceito corporal, preconceito de necessidades especiais e racial, tá? Aí nós vamos ter o exercício de fixação. A seguir, coloque 1 para danças populares brasileiras e 2 para danças típicas no mundo. Maracatu, 1. Bumba Meu Boi, 1. Tango, 2. Frevo, 1. Dança do Ventre, 2. Salsa, 2. Próxima pergunta seria: em que consiste 2 pedaços de madeira colocados ao redor dos dedos e tocados enquanto se executa a dança de flamenco? Marque a opção que corresponde ao instrumento. É a alternativa A, castanhola, tá, gente? Aí nós vamos lá para o capítulo 11, falar sobre lutas, tá? Lutas no contexto comunitário e regional. As lutas eram vistas como brigas que tinham apenas o intuito de machucar o outro. Mas não é essa a verdade que passa por trás das lutas. A intenção da prática de lutas visa especialmente ao autocontrole, à paciência e à concentração e ao respeito pela filosofia incorporada à luta, assim como ao respeito ao outro. Tá? Lutas de matriz indígena e africana. Os povos indígenas e os africanos possuem uma cultura muito rica. As lutas, assim como as danças, estão fortemente ligadas aos rituais e às crenças desses povos. Nós vamos ver agora alguns tipos de lutas realizadas por homens e mulheres em nosso país. O cauca, praticada por homens e mulheres, é inserida na cultura de diversos povos indígenas, como os xinguanos, os baicaris e os chavantes. Ela inicia quando o dono da luta caminha até o centro da arena e chama os adversários pelo nome. Tá? Os lutadores se ajoelham, girando em círculo anti-horário até se entreolharem e se agarrarem, tentando proteger o adversário ao solo. Tentando projetar, quer dizer, pessoal. Indijaçu, luta praticada pelos carajás. Os atletas se a luta em pé, agarrando-se pela cintura, até que um deles consiga projetar o adversário. O atleta vencedor abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma ave. A Epencuite, praticada pelo povo gavião Kikatejê, Paracateye, do Pará. Essa luta tem certa semelhança com o desenvolvimento da luta do Indijaçu. Não existe um juiz, mas um observador, tá? Dono da luta, cabendo aos atletas reconhecer a derrota, a vitória ou o empate. De acordo com a FUNAI, as lutas corporais indígenas estão nos Jogos Indígenas desde a primeira edição, apenas como apresentação. Sempre foi grande o desejo de realizar uma competição de lutas corporais entre diversas tribos, mas isso ainda não foi possível devido à diversidade de lutas existentes. Algumas dessas lutas são Dambe, ela é originária da Nigéria. O povo Hausa desenvolveu um tipo de pugilato no qual os praticantes
tentam fulminar o adversário com um punho, tá? Defendendo-se com o outro. O lambe, luta que na língua Olof chama-se lambe, é um estilo de luta livre tradicionalmente associado ao povo Serer e que se tornou parte do desporto nacional do Senegal. Ngolo trata-se de uma dança marcial que combina a música com a execução de movimentos que simulam uma luta envolvendo tanto as mãos quanto os pés. E o Musangue, luta semelhante ao boxe praticada na África do Sul. A tribo Venda, habitante do nordeste do país, pratica há pelo menos 2 séculos o torneio anual de Musangue, por volta do Natal. As diferenças entre brigas e lutas os pontos mais importantes que devemos compreender quando se fala de luta é que a luta não é briga. Podemos diferenciar briga de luta, é extremamente importante. É necessária a constatação de que, onde existe briga, atos de desacordo entre pessoas que visam apenas a agressão um dos outros. Existe a violência e, portanto, há punições previstas aos que optam por esse erro. As lutas, por sua vez, são combates entre atletas que treinam dentro de suas modalidades, obedecendo às regras pré-determinadas, sendo que existe entre os atletas o respeito um pelo outro. Aí nós temos aqui uns exercícios de fixação. A capoeira sofreu a influência da cultura africana e aqui no Brasil se difundiu e se tornou patrimônio cultural brasileiro. Pesquise e descreva a seguir quais os tipos de capoeira podemos encontrar em nosso país. Você pratica ou já praticou alguma luta? Se sim, escreva abaixo. Caso não tenha praticado, indique qual gostaria de praticar. Eu já pratiquei, gente, já pratiquei capoeira, já pratiquei judô, tá? E foi isso aí. Aqui nós terminamos a nossa apostila volume 3, tá, pessoal? Respondam essas perguntinhas aí, leiam a apostila, estudem, porque ela vai estar na nossa prova trimestral. E espero que vocês vão muito bem na nossa prova trimestral, tá? Aqui nós falamos a nossa apostila, nós vamos ter como parte da nossa prova trimestral o capítulo 9, que fala da ginástica geral, tá? O capítulo 10, que fala de danças, e o capítulo 11, que fala das lutas, tá, pessoal? Essa é a nossa matéria para a nossa prova trimestral. Estudem, tá? E na prova, leiam a prova, leiam as perguntas e as respostas, tá? Porque pode ter pegadinha nessas perguntas e respostas aí, tá certo, pessoal? Então fica aí o nosso vídeo de hoje, da nossa aula, e espero que vocês vão muito bem na nossa prova, tá? Eu sei que vocês serão, e até o nosso próximo vídeo.